lúcia translúcida de sorriso tímido. Assim a contemplo na retrovisão da lembrança. Helena, 1929, enfrenta os poderes burocráticos. Suavemente, instaura em menos o seu sonho e reflexão. Moças normalistas rodeiam Helena, traz um sinal novo para a gente nova. Ensina a ver diferente a criança, a descobrir na criança uma luz recoberta por cinzas e costumes. E nas mais carentes e solitárias revela o princípio de vida ansioso de sol. Helena é talvez uma fada eslava que estudou psicologia para não fazer encantamentos, só para viajar o território da infância e ir mapeando suas ilhas, cavernas, florestas labirínticas, de onde, na escuridão, desfere o pássaro surpresa, melodia jamais ouvida antes. Helena reúne os que não se conformem com a vida estagnada e com os mandamentos da educação de mármore. Leva com eles para o campo uma ideia e sentimento que faz liga com as árvores, as águas, os ventos, os animais, o espaço ilimitado de esperança. Fazenda do Rosário. A fazendeira, a alma de Minas se renova, em graça e amor, sem juros, amor ciente de seus fins, de liberdade e de criação. E essa pastora magra, quase um sopro, uma folha talvez, ou uma centelha que não se apaga nunca, vai pensando outras formas de abrir o chão pedrento, o caminho de paz para o futuro. Helena sonha um mundo de amanhã, um mundo recuado sempre, mas factível, e em mínimas sementes concentrado. Estes garotos pensativos, esse outro ali, inquieto, a modelar engenharias espaciais com mão canhota, aquele mais além que se revolta procurando a si mesmo e não se encontra no quadro bitolado dos contentes. Viajante sem pouso num albergue corriqueiro, Helena o chama e diz: vou ajudá-los. Não presidente, não ministro, aos 80 anos dirige o mundo em ser. A casa de Helena é a casa daqui a 20 anos, de aqui a 50, ao incontável. É uma casa pousada em nós, em nosso sangue. Podemos torná-la real. O risco de Helena fica estampado na consciência. E quando Helena, 1974, se cala na aparência mortal, seu risco viçoso e alegre e delicado perdura. Lição de Helena Tipoff, Mineiro Universal. Елена Антипова родилась совсем не в Петрограде. Она родилась в небольшом тогда белорусском городке Гродно, где стоял военный полк ее отца. Но очень быстро ее отец переехал в Петербург. Как известно, он сделал очень серьезную военную карьеру и стал начальником Владимирского военного училища в городе Петербурге. Генерал-майор императорской армии. Это означало очень высокое положение в обществе. Именно поэтому Елену Антипову отдали в самую престижную и самую дорогую в столице Российской империи Таганцевскую гимназию. Но мы знаем, что она была членом гимназического кружка по изучению запрещенной марксистской литературы. Мало этого, многие девочки из этого кружка, в отличие от Елены, в дальнейшем сделали политическую карьеру. Этот кружок был абсолютно оппозиционного самодержавию настроения. Но даже такая незначительная оппозиционность преследовалась царским правительством. Мы нашли в архивах документы в фондах департамента полиции, которые показывают, что за Еленой Антиповой, ее друзьями, ее квартирой велось негласное, нелегальное полицейское наблюдение. И я уверена, что именно поэтому
сразу после окончания гимназии Антипова уехала в Европу. Точнее, не она уехала в Европу, а ее мама взяла 15-летнюю девочку и от греха подальше увезла из революционной России в спокойную, как им казалось, Европу. Em Paris, ela pretendia fazer medicina e ela se interessou pela psicologia, pelo movimento intelectual que estava acontecendo em Paris na época em torno da psicologia. Grande debate até, né? Elena Antipoff se rend au Collège de France, elle suit les cours de Pierre Genet, les cours de Bergson, et ses enseignements, évidemment, font écho à ce qu'elle rencontre dans le laboratoire d'Alfred Binet et Théodore Simon, qui travaillent, quant à eux, sur la mesure de l'intelligence des enfants et sur la manière donc d'adapter les enseignements à ces enfants qui ont des capacités différentes les uns des autres. Et ici même, c'est le bureau où Alfred Binet a conçu, inventé les premières échelles de développement intellectuel qui ensuite sont devenues, comme on sait, le quotient intellectuel. Binet avait créé 2 laboratoires. Celui-ci, le laboratoire de la Sorbonne, qui était vraiment le laboratoire universitaire de recherche scientifique. Il avait créé un autre laboratoire pédagogique rue de la Grand-Chaubel, qui était vraiment lié à une école. Et donc, quand Binet recevait des stagiaires, c'était soit ici, soit dans cet autre laboratoire, mais c'était le binôme de celui-ci. A vida dela é muito interessante nessa época porque ela participou também dos primeiros testes lá, dos primeiros ensaios de aplicação de teste de inteligência das crianças nas escolas de Paris. E depois ela, lá nesse mesmo laboratório do Binet, ela conheceu grande psychologue chamado Édouard Claparède. Et donc il va à la Grand-Jaubel, à Paris, en 1911. Et là, elle est dans le laboratoire de Théodore Simon, ils se rencontrent pour la première fois. Là, il fait de la publicité pour son institut Jean-Jacques Rousseau et elle est séduite. Elle vient à Genève. Au début, c'est un peu un pari, l'Institut Rousseau. C'est le pari que quelque chose qui n'est pas universitaire, qui est une sorte d'école des sciences de l'éducation, avec une forte variabilité de ce que ça signifie l'éducation. On peut s'occuper des enfants, on fait de la psychologie expérimentale, on fait de l'anthropologie, on mesure les gens, on commence très très tôt à suivre le mouvement psychanalytique, mais sans dogmatisme, on l'applique à la littérature, etc. Eh bien, on fait de la didactique, on s'occupe des crèches, on s'occupe de l'organisation des écoles. Il y a une très très grande variabilité à l'Institut. Et donc, on peut dire que l'Institut Rousseau a quelque chose d'original, puisque c'est le premier institut des sciences de l'éducation qui allie la recherche à la formation avec des laboratoires vivants d'expériences pédagogiques, comme la Maison des Petits. Ela vai participar da elaboração e aplicação e avaliação psicológica da população infantil das escolas de Genebra e vai aprofundar os conhecimentos dela nessa área da avaliação psicológica e também da interpretação, principalmente da interpretação dos resultados, porque não é só você ouvir a criança, você tem que saber interpretar, você tem que ter uma teoria que explique com aqueles resultados, né? Elena Antipoff est une des premières diplômées de l'Institut. D'ailleurs, c'est un institut qui accueille beaucoup de femmes. Il y a une proportion de femmes beaucoup plus élevée que d'hommes. Et ça, c'est aussi intéressant. Elena Antipoff, aunque es menos conocido este aspecto de su biografía, estuvo en España aproximadamente desde el año 1915 a 1917. Se relacionó con un grupo importante de intelectuales de la época. Ella va a escribir una serie de artículos. En ellos se defiende la importancia de la escuela nueva, la importancia de la educación y sobre todo también teniendo en cuenta el papel de las niñas y el papel de las mujeres. Esos artículos tienen importancia en un país como España, donde hasta 1910 estaba prohibido estudiar en la universidad. Entonces, ella lo que defiende sobre todo es que la educación tiene que ser una educación centrada en los niños y en las niñas, centrada en el desarrollo autónomo y también que hay que tener en cuenta la educación de las mujeres.
На годы молодости Елены Антиповой пришелся и период Первой мировой войны. Ее отец, царский генерал, был участником Первой мировой войны, был тяжело ранен. Et en 17, quand il y a la révolution bolchevique, elle quitte l'Espagne. Elle passe par Paris, où il y a sa mère et ses sœurs, et elle veut rejoindre son père. Foi ato de extrema coragem, né? Ela ir atrás do pai dela, procurar o pai dela. Uma moça achou o pai nesse ambiente, né? Она успела в свои молодые годы увидеть столько военной грязи, пота, ранений, kрови, что, nесомненно, оставила огромный отпечаток в ее душе. Ela conseguiu transferi-lo para uma outra cidade, na Crimeia, onde moravam parentes deles, e ela, então, depois ela fica na Rússia. Институт педологии. Он как раз входил в состав Большого психоневрологического института, который возглавлял Владимир Михайлович Бехтерев. Ученик Бехтерева, профессор Александр Лазурский, стал одним из самых главных авторов и учителей Елены Антиповой наряду с Пьером Баве, с Эдуардом Клапаредом. Именно Лазурский сформировал целостное учение о характериологических особенностях личности, которые были положены в основу многих того, что мы сегодня называем activity, то есть практических действий Елены Антиповой. Todos os intelectuais russos foram conclamados pelos líderes revolucionários a propor as teorias que fossem compatíveis com os princípios do materialismo histórico e dialético, que era a teoria que tinha inspirado a Revolução Comunista na Rússia. E ela então vai participar também desse esforço de aplicação da psicologia, na resolução de problemas sociais na Rússia revolucionária. Isso foi outro aprendizado importantíssimo para ela, já como profissional, e ela vai ser contratada para cuidar de crianças abandonadas em abrigos que foram criados para recolher crianças que estavam perdidas nas ruas das grandes cidades russas, que tinham perdido as famílias ou pela guerra, ou por causa da revolução, por causa da desorganização social da época. Конечно, мы никогда не можем назвать причиной любви, но мы можем точно сказать, что Елену и Виктора объединял общий, очень сильный общественный темперамент. Виктор Ирецкий был одним из самых активных петроградских писателей, который выступал за права интеллигенции при новой революционной власти. В 1919 году, можно сказать, в разгар русской революции, у Елены Антиповой и Виктора Ирецкого появился любимый, долгожданный и ненаглядный сын Данила, или, как уже говорили позднее в Бразилии, Daniel. Eu nasci em 1919, a alimentação era inexistente praticamente da população. Eu soube que, em dado momento, fui até levado para a escola de medicina como amostra de raquitismo, de modo que está esperançoso de, depois de visitar a escola de medicina, ganhasse algum leite para o filho. Acontece que o leite não veio, e ele ficou por isso mesmo. Таким образом, Россия дала Антиповой все. Она дала ей интеллектуальные и профессиональные навыки. Она подарила ей любовь, она подарила ей сына и семью. Но одновременно она же, вот эта страшная Россия большевистских лет, она лишила фактически ее профессии, она лишила ее семьи, потому что муж Елены Антиповой, известный писатель Виктор Ирецкий, был выслан из России в 1922 году по политическим причинам. Meu pai, que já tinha chegado na Alemanha, então nos aguardava em Berlim, onde tinha amigos. E então a vida foi difícil, mas quando chegamos na Alemanha, já foi um ambiente bem diferente.
e a minha mãe tentou se adaptar ao regime alemão. А когда Елена Антипова оказалась в Германии вместе с сыном Даниэлем, они уехали вместе из России, и согласно их заграничному паспорту они уехали всего на 1 год, ну, как оказалось, навсегда. Et là, elle travaille à Berlin avec des enfants et elle commence, si vous voulez, à faire ce qu'elle a appris à l'Institut Jean-Jacques Rousseau, à faire des évaluations des enfants, des observations, des tests. Et en 24, elle écrit à Claparède. Et là, il y a le lien à nouveau qui se fait. Donc, et c'est vrai que Claparède a fait beaucoup d'efforts pour lui permettre de venir à Genève. Des efforts sur le plan administratif, sur le plan financier aussi, parce qu'elle devait déposer une caution assez importante, c'était 2000 francs, et elle ne pouvait pas. Elle dit, les bolcheviks nous ont tout pris, donc on n'a pas l'argent. Et Claparède va donner l'argent pour qu'elle puisse venir. On peut se dire, tiens, pourquoi elle quitte Viktor Iretski? Pourquoi elle ne reste pas dans cette vie de famille, au fond, avec son fils et son mari? On n'a pas les réponses forcément à travers les lettres, mais l'impression que j'ai, c'est que c'est une femme qui veut travailler, qui est une femme indépendante. Et ce travail est plus important que tout. Donc, quand elle reçoit l'invitation de Claparède, elle dit qu'elle était à la poste et elle sautait de joie pour être à Genève, pour être avec Claparède, pour travailler. Maintenant, ensuite, quand elle revient dans les années 20, l'Institut est déjà bien autre chose. Il a une quinzaine d'années derrière lui, il a déjà dépassé une première crise. Hein. Il y a des travaux qui l'ont montré. Alors par rapport à ces étudiants qui viennent, ce qui est intéressant, c'est qu'ils viennent s'enrichir pour tirer parti de tous ces enseignements de l'Institut Rousseau, mais en même temps, c'est eux qui vont enrichir l'Institut Jean-Jacques Rousseau en venant avec leurs propres expériences pratiques, ou bien, comme Elena Antipov, en repartant dans différentes contrées, effectivement en Russie, en Allemagne, où elle a aussi une expérience pratique très développée, et puis en revenant à l'Institut Rousseau, où ils apportent aussi leurs expériences. Et par exemple, Elena Antipov va travailler aussi à la Maison des Petits, elle va s'y former, mais elle va aussi, en quelque sorte, apporter ses contributions, ses propres contributions au développement de la Maison des Petits, aux travaux scientifiques, ensuite de l'Institut Rousseau. E lá ela vai interagir com o grupo do Claparède, que incluía Piaget, que era grande teórico, que estava também elaborando a teoria que se tornou uma das mais importantes na psicologia do século XX também. Piaget quittant Genève en 1925, à la fin de l'année académique 24-25, et ensuite d'appeler Antipov pour prendre la direction, parce que je crois qu'elle va diriger, elle va s'occuper du laboratoire, c'est-à-dire être chef de laboratoire pour s'occuper des travaux pratiques, du suivi exactement. Mais ce qui n'est pas la fonction de direction qui est encore assumée par Claparède. Et elle va remplacer Claparède 2 fois. D'une part en 1928 lorsqu'il est malade, et en 1929 quand il part au Caire pour créer un institut Jean-Jacques Rousseau au Caire. A minha mãe era considerada um elemento muito capaz, suscetível também de prestar bons serviços ao Instituto Jean-Jacques Rousseau, até o momento que de repente veio convite para trabalhar no Egito. E meses depois veio também outro convite que veio da América do Sul, do presidente Antônio Carlos Andrade, que era governador da época, tinha projeto de organizar uma escola modelo para melhorar o ensino em Minas Gerais. Acabou aceitando para vir aqui em Minas Gerais, para contrato de 2 anos. Ela vivia na Europa com um passaporte chamado passaporte Nansen, que era um passaporte que era atribuído pela Liga das Nações às pessoas que tinham perdido a sua nacionalidade nos países de origem. E ela, em busca de uma nova nacionalidade, ela vai aceitar o convite para vir para o Brasil. Alors elle doit partir parce que c'est une femme
à la fois qui est passionné par la psychologie, par son travail, mais qui doit gagner sa vie. Je crois que c'est tout simplement une question financière. Donc, elle choisit de laisser son fils à Beauvallon. Именно в колледже Бувало использовались новые методические приемы и образования, и поддержания и развития интеллектуального уровня детей, которые туда пришли как раз из Женевской школы профессора Клапареда. Во-первых, потому что его возглавляла хорошая знакомая и подруга Елены Антиповой еще по Женеве, по Maison de Petit, да, дому ребенка, Маргарет Соберьян. Nos anos 20, especialmente, havia, de certa forma, um consenso sobre a necessidade de reformar a escola, de fazer uma nova escola. E um dos elementos importantes dessa nova escola era justamente o conhecimento científico, digamos assim, aplicado à escola, né, das diversas ciências. Então, a psicologia já vinha desde o final do século XIX contribuindo fortemente para a discussão sobre a escola, as pesquisas sobre as crianças, sobre os alunos, sobre a questão da aprendizagem, por exemplo, sobre a questão da inteligência e a vinculação entre a noção de inteligência e aprendizado. Mas havia também pesquisa no âmbito da sociologia, da história, da filosofia, da estatística, que vai ser um elemento fundamental para pensar a renovação dessa escola. O final dos anos 20, então, já pré-anuncia um conjunto expressivo de instituições que nos anos seguintes, ou na década seguinte, se ocuparão da formação de professores. Tem uma reforma importante da educação em 27, chamada Reforma Francisco Campos, em que o Francisco Campos tenta, a partir dessas referências, né, da escola nova, reformar a escola. Então, Minas vai inventar, digamos assim, e outros estados também, um curso de formação pós-normal, que é a Escola de Aperfeiçoamento, né? Uma instituição que vai convidar pessoas de vários lugares do mundo para dar aula. Eles criaram a escola como se fosse um grande centro de pesquisa, numa estrutura muito similar à estrutura do Instituto Rousseau, com essa ênfase nas ciências da educação, na psicologia da educação, na pedagogia, nas metodologias da área educacional. Foi aí que a Helena Antipoff se integrou na Escola de Aperfeiçoamento para vir para o Brasil. Donc elle part sur le Jules César le 1er août 1929 et elle arrive au Brésil. Mais elle arrive au Brésil un peu à reculons, on dirait. Elle trouve que la langue est difficile. Après, elle a beaucoup de cafards, saudade, comme elle dit, beaucoup de cafards. Elle s'ennuie de l'Institut Jean-Jacques Rousseau, elle s'ennuie de son fils, elle s'ennuie de Claparède. Et donc, très vite, les lettres sont des lettres pleines de nostalgie, beaucoup. Et Claparède, lui, il essaye de la faire revenir. Rentrez, vous êtes malade, il faut rentrer. Il l'invite. Et puis, tout d'un coup, ça bascule. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'elle, c'est pas qu'elle soit bien au Brésil, mais elle gagne de l'argent, elle fait un travail intéressant. Ela achou que as professoras aqui do laboratório, para quem ela ia lecionar, eram as abelhas que iam buscar o mel, quer dizer, buscar os dados nas escolas brasileiras para levar para serem analisados no laboratório. Ela se encanta com isso. Ficavam lá trabalhando no laboratório, analisando os dados, fazendo aquelas tabelas, e diz que o porteiro da escola queria ir embora para casa e não podia, porque elas não saíam do laboratório. Dona Helena, ela revolucionou toda a parte de psicologia do ensino primário. Tudo era testado. As nossas crianças eram testadas, clasificadas. Un profesor no puede enseñar de la misma manera a un niño brasilero, vamos a decir, que a un niño suizo. Entonces tiene que conocer las características particulares del niño
con el cual él está trabajando. O primeiro trabalho que ela publica aqui em Minas, chamava Ideais e Interesses das Crianças Mineiras, um pequeno questionário que foi aplicado pelas alunas, as abelhas, né, que iam para as escolas aplicar um questionário perguntando às crianças o que elas gostavam de fazer em casa, o que gostavam de fazer na escola, qual era o brinquedo preferido, qual que era o livro preferido, o que elas gostariam de ser quando crescessem. E essa curiosidade, essa abertura para conhecer a criança, para poder levar essas informações aos educadores, para que eles possam adequar os processos educativos ao desenvolvimento da criança, à progressão dos interesses infantis, eu acho que isso que foi a grande novidade, que era a orientação que já vinha também da Escola de Genebra, a chamada educação funcional. Você tem que centrar a educação nos interesses do educando. A criança foi elevada com a psicologia infantil, o respeito à criança veio com a escola de aperfeiçoamento. Porque a criança era morta. E aquele ensino sem vida. Tanto que as nossas classes, nossas escolas, avançaram demais. Quando ela chegou aqui, ganhou uma fortuna, ganhou igual o ministro. Depois de 2 anos, alguém perguntou a ela, mas a senhora queria renovar seu contrato? Renova, mas qual a condição? Qual a condição? Eu acho que essa quantia é muito desigual, mas eu aceitaria metade do meu crescimento. Como nessa época, professor era um grupo de elite, Helena Tiphoff trabalha muito com as elites e com isso ela consegue, inclusive, financiamentos, aberturas para novas pesquisas, para novas experiências. Ela tinha que fazer uma pesquisa sobre a evasão das escolas públicas. Então essas crianças saíam evadidas. Por quê? Porque elas não acompanhavam a classe e acabavam saindo da escola. Então ela se preocupou com essas crianças carentes, principalmente deficientes. Quando ela terminou o compromisso dela com o governo mineiro, ela já havia criado a então Sociedade Pestalozzi, com o objetivo de cuidar da criança deficiente. E o primeiro produto da Pestalozzi foi o Instituto Pestalozzi de Belo Horizonte, que ela criou, e lá ela fez pesquisas como a experimentação natural, do Lazurce, que ela tinha muita admiração. Ela se pergunta, mas por que numa cidade tão bonita, tão pacífica, não tem guerra, não tem nada, por que tantas crianças dormindo na rua? Nós podemos fazer alguma coisa para essas crianças. A Pestalozzi vai promover a criação da Casa do Pequeno Jornaleiro, que era um abrigo mesmo para crianças como os que ela tinha participado da experiência lá na Rússia, muito similar, com uma organização autogerida em que as crianças participavam das atividades, da gestão da instituição, com a orientação de alguns monitores, tinha bombeiros envolvidos, policiais aqui da cidade, e a Casa do Pequeno Jornaleiro existiu a partir dessa época, na criação da Pestalozzi, e outras instituições foram sendo criadas para atender essas crianças em dificuldades. Depois de um certo tempo, a dona Helena deu-se conta de que a cidade era mais agressiva com a pessoa intelectualmente pouco dotada, né, do que o campo. Então, ela resolveu procurar um lugar, e aí foi que ela chegou aqui e viu os congadeiros, e aí vem toda aquela história. Ela viu as águas cantantes, ela viu a argila para os meninos trabalharem. Fizeram uma grande campanha nacional, inclusive os diários associados ajudaram, o Chateaubriand promoveu, através dos jornais, a campanha. Teve uma bailarina chamada Josephine Baker, que era muito famosa na época, veio fazer shows no Rio de Janeiro, e ela dedicou parte do cachê que ela ganhou no Rio de Janeiro para compra dessa propriedade que virou a Fazenda Rosário. Foi comprada em 1939 pela Pestalozzi. Ela comprou, o pessoal veio para aqui em janeiro de 1940, instalou aqui, mas já criou uma casa de repouso para intelectuais, né, aqui dentro. Então haviam vários projetos em embrião.
Capanema, ministro da Educação, já sabendo da sabedoria, da importância de Helena de Poff como educadora, convida Helena para vir trabalhar no Rio de Janeiro. E daí a atuação dela é importante no Ministério da Educação, colaborando com o Lourenço Filho e também com a fundação da Sociedade Pestalozzi do Brasil. Embora tenha enfrentado muitos desafios, conforme a vontade política do governo, principalmente, porque você sabe, a educação especial é uma educação que não é barata, não. Ele exige uma série de profissionais, né, para atender essa criança, porque dentro da Pestalozzi do Brasil tinha o setor das classes, as classes especiais, tinha as oficinas, tinha o setor de cursos. As sociedades Pestalozzi tinha para ela esse cunho da pesquisa, que a própria musicoterapia começa na Sociedade Pestalozzi do Brasil. Todas essas especialidades que são favoráveis, que favorecem ao desenvolvimento infantil, elas foram, de alguma forma, sendo alicerçadas por Dona Helena de Poff. Chegou aqui no Brasil uma senhora, chamava Miss Americana, que tinha uma filha com síndrome de Down. O marido dela trabalhava para o governo americano no Brasil. Já era atendida nos Estados Unidos e ela queria um atendimento para a filha. Falaram em Dona Helena de Poff. Então a Miss Americana foi lá e ela, junto com outro grupo de pais, fundou a PAI dentro da Pestalozzi do Brasil. Segunda Guerra Mundial. Bom, eu estava então na França e havia essa ameaça de guerra. O que nós vamos fazer? Depois de refletir um pouco, acabei aceitando e, sem terminar meu curso na França, meu escola superior, então acabei largando tudo e vim para o Brasil. Ela adorava o Brasil mais do que nós, brasileiros. Nunca vi, sabe? A gente ficava envergonhado. Era mais mineira do que nós, mais brasileira do que nós. Ela adorou isso aqui, essa liberdade. Ela fez muito amigo aqui. Elle viajou demais por Minas, pelo Brasil. Elle, dans la correspondance, jamais elle critique le Brésil. Il y a des thèmes qui traversent toujours la correspondance, et un des thèmes d'Helena Antipoff, c'est de ne pas être oubliée par Claparède. Et on le voit déjà dans la première lettre qu'elle va lui envoyer. Elle est dans le bateau. Elle va prendre la mer à Villefranche-sur-Mer le 1er août 1929. Et elle lui écrit ça: « Cher patron, dans 3 heures, je m'embarque pour quitter la belle Europe. À vous vont mes pensées pleines de gratitude et d'amitié. Merci d'avoir tant fait pour moi et Daniel. Ne nous oubliez pas. Écrivez à Belo Horizonte, à l'adresse de Walter, car j'habiterai dans sa pension. À Madame votre femme et Jean-Louis mes meilleurs souvenirs, votre bien dévoué Antipe. » Et il y a un PS. « Hier, vous ai envoyé un chèque. Merci. » Donc elle a une grande nostalgie de Genève qui va durer quand même longtemps, peut-être plus après la mort de Claparède en septembre 40. Peut-être que voilà, cette belle histoire d'amour, on peut dire, se termine là. Aqui estão estas crianças, 200 crianças excepcionais, assistidas e educadas, em torno a mais as outras instituições que formam este grande reduto educacional de Minas, a Fazenda do Rosário. Todos esses redutos educacionais, 6, pensados e realizados por Helena Antipoff. Ali adiante estão as meninas da Escola Normal de Educação Rural. No governo Milton Campos, o Abigar Renault era o secretário de Educação e pretendia também dar um impulso especial na área da educação rural, com o apoio do Ministério da Educação, do Anísio Teixeira, que era uma grande liderança lá no Ministério da Educação na época, vai ajudar na construção do prédio do Instituto Superior de Educação Rural. E o Instituto, qual que era a missão dele? Era fazer cursos de
aperfeiçoamento, especialização em diferentes áreas científicas na área da educação. Então era educação rural, educação especial, educação dos excepcionais. Era uma escola completa, desde as mais altas coisas até as coisas mais modestas. Elas trabalhavam na enxada, na rouparia, na cozinha e nas grandes coisas. Ouviam Bach, Beethoven, liam muita poesia. Um tempo ela criou um método para ensinar a convivência grupal, que ela chamava as granjinhas. Um pedaço de terreno que ela distribuiu 2 vezes essa sala para um grupo de 6 pessoas, adultos, que eram todos professores da zona rural, alguns da cidade, e diziam: vocês vão ter que fazer um plano para desenvolver esse terreno, é seu, esse é seu país. E anotava as brigas e as discussões e o que é que eles decidiam plantar e quem é que plantava a rabanete porque podiam colher amanhã e quem é que plantava madeira e quem é que saía fazendo planos para comprar mais terra porque aquela não dava. Teve até a questão de um pé de maracujá, se não me engano, que foi plantado numa granjinha e passou para o lado da outra, e aí foram para a legislação para ver que quando passa do outro lado, a pessoa do outro lado tem também direitos aos frutos, né? Então entrou legislação. Ela ia ampliando. Eu entendo a prática da Dona Helena como muito mais abrir horizontes para a pessoa. Olha, isso não termina aqui. Isso começa aqui, mas isso não acaba aqui. Eu acho que a Dona Helena era muito mais de instrumentar a pessoa do que propriamente de empurrar para ela um conhecimento. Você vê algumas críticas de ex-alunos naquele tempo, já não fazem. Ah, mas a Dona Helena não dá aula, ela leva a gente para lá, agora vocês vão desenvolver isso aqui. A gente não fica sabendo nada de psicologia. Então ela criou também, para analisar isso, um diário. Cada dia uma pessoa descrevia tudo que aconteceu no dia. Depois lia na hora do jantar. Aí ela comentava e dizia assim: mas que dia bom esse, ninguém discutiu um com o outro, né? Lembrava alguma coisa. Teve algum aniversário, cartas da família chegaram. Então todos aqueles atos do dia sendo destrinchados ali, é que nós começamos a ver que de fato nós estávamos conhecendo melhor do que se ela desse aula de psicologia sobre como é que você conhece as pessoas. Gostei muito das palavras de Dona Helena, quando ela dizia que cada um tem uma capacidade de fazer muito bem alguma coisa. É preciso descobrir o que seja. Mesmo o último dos últimos é capaz de fazer alguma coisa melhor do que os outros. Logo depois que ela acabou de falar, retiramo-nos do refeitório e já era noite. Para a escola normal, que recebia uma turma por ano, nós recebíamos para o exame de seleção 400, 500, houve vezes nós recebemos até 800 candidatos para tirar 45. Nestes cursos de professores, vinham os candidatos de Pernambuco, de São Luís, Paraíba, do mesmo jeito que vinha do Rio Grande do Sul também, Santa Catarina. Então a influência realmente, Mato Grosso, ultrapassou as fronteiras de Minas. Elas eram internas mesmo, só ia em casa no meio do ano. A minha matéria que dava a elas distração. Apresentações artísticas, brincadeiras. A festa do milho era ótima. Para mim era um sacrifício, porque eu tinha que todo ano apresentar uma coisa nova, né? Que a Dona Helena fazia questão dessa festa. Superior de Educação Rural, Escola Reunidas Dom Silvério e a Sociedade Pestalozzi de Minas Gerais, da Fazenda do Rosário, tendo à frente sua fundadora, Dona Helena Antipós, realizaram a 11ª Festa do Milho e da Colheita. A procissão do trabalho rural durante a missa campestre deu um toque de relevo àquela solenidade, quando os lavradores e alunas entraram com as oferendas, reproduzindo várias cenas bíblicas.
presente os corpos docente e discente das escolas. Dona Helena Antipope, Dr. João Franzen de Lima, presidente da Sociedade Pestalozzi, e o secretário de Educação, Dr. José Faria Tavares. A Santa Missa foi acompanhada com fervor por todos os participantes da Festa do Milho. Após o Santo Ofício, as autoridades visitaram os estandes, onde se encontravam diversos produtos agrícolas. O agrônomo Dr. José Para proferiu na oportunidade importante palestra sobre o valor do milho na economia brasileira. As alunas do curso normal regional fizeram magnífica demonstração de ginástica feminina sob orientação da professora Catarina Viana. Os números agradaram bastante e foram uma nota de destaque na Festa do Milho, organizada pela educadora Helena Antipope, fundadora da Sociedade Pestalozzi, que tantos benefícios tem prestado à infância que dela necessita para se orientar na vida. Uma festa caipira encerrou a 11ª Festa do Milho. Nessa valorização da arte, a gente vê exatamente essa dimensão da inventividade, da criatividade, que é constitutiva do ser humano para ela, né? Ela tem até um texto muito bonito de observação de uma oficina pedagógica lá no Rosário, aquelas oficinas de cerâmica, ela observando um menino criando um bonequinho de cerâmica. E ela vai descrevendo o processo de criação, e que é exatamente essa coisa de você se expressar e tornar isso um objeto concreto. Então tudo na arte popular interessa. Teremos agora o número de marionete sob a direção de Francisco Aleixo. Eu queria publicamente agradecer ao nosso amigo porque ele reintroduz aqui no nosso ISER uma arte que já florescia. Mas talvez aquele que ele está nos dando agora, exemplo, realmente chegou a ser artístico mesmo. De maneira que não somente você reviveu o teatrinho de bonecos, mas reviveu ainda sob sua forma mais complicada, assim, burlesco, um teatro cômico, dá muito bom resultado. É do famoso Guignol, da França, que tem muito sucesso, um grande sucesso ainda hoje. Ela existia uma liderança natural, pela competência dela, o conhecimento que ela tinha. E o interessante é que ela se aproximou de Augusto Rodrigues para trabalhar com as crianças da Sociedade Pestalozzi. E então Augusto exercitou com as crianças essa experiência de desenho livre, o trabalho criador da criança. Quando a dona Helena falou na educação excepcional, no Estatuto da Pestalozzi, ela definiu aquele cujas características mentais, físicas, e a gente acrescentou sociais, façam de sua educação um problema especial. Então ela traz o termo excepcional e com isso ela tanto coloca a criança que tenha qualquer deficiência física, sensorial, intelectual, como ela junta isso às crianças superdotadas. Foi a última obra que a Helena criou, né? Até nas coisas que meu avô escreveu sobre a Dávia, ele falava que era a obra caçula dela. Tinha muitas pessoas com alto potencial e que ninguém olhava para elas, então ela criou a Dávia porque ela queria ajudar as crianças com altas habilidades. Ela sempre se preocupou com os extremos, né? Mas ela só teve essa oportunidade, efetivamente, no final da vida, que ela ganhou um prêmio, que ela precisava de aplicar o dinheiro desse prêmio. Ela fala, então eu vou comprar uma propriedade lá em Ibirité para a gente fazer uma instituição dedicada
ao desenvolvimento de vocações. As escolas indicariam aqueles meninos com um desenvolvimento superior para terem atividades extra-classe lá na ADAV. A maioria das crianças eram crianças simples. E quando a gente ia para a ADAV, a gente tinha contato com coisas, eventualmente, que a gente não estava acostumada a ter no dia a dia. Era um espaço muito bonito, um espaço grande. Profissionais eram convidados para conversar conosco a respeito de temas dos mais diversos. Então eu conheci biólogos, conheci sexólogos, conheci diretores de teatro, conheci pintores. Então a gente tem a oportunidade de conhecer e de passar por todos os tipos de profissões e de vocações e de escolher aquela que nos encaixa, né, aquele que é o nosso mundo de uma forma muito mais certeira, muito mais concreta. A gente depois teve uma experiência até semi-profissional com um diretor de teatro, contando um pouco da vida da Helena Antipov, que era aquela necessidade de tirar as crianças da sala de aula, daquela situação em que elas ficavam vendo as nucas dos professores, e que aquilo remetia a Helena à situação das galeras, né, dos porões dos navios, onde os escravos ficavam ali remando o barco, olhando para as nucas daqueles que estavam à sua frente, sem saber exatamente o que isso ia significar na vida deles. Então ela dizia, precisamos tirar nossas crianças das galeras. Alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Ai meu amor, que te disse assim que a flor do campo é o alecrim. Ai meu amor, que te disse assim que a flor do campo é o alecrim. Вся русская интеллигенция в начале 20 века думала о том, как преобразовать этот мир, такой несчастливый, такой убийственный по отношению к многим людям. Кто-то уходил в религию, кто-то уходил в политическую деятельность. Елена Антипова выбрала совершенно другой путь. Она выбрала путь преобразования мира через образовательные ценности. A formação dela, inclusive em Genebra, levava a isso, né? Porque lá tinha sido o berço da Declaração Universal dos Direitos da Criança, aquela Declaração de 1924, que falava isso, toda criança tem direito à educação, já falava lá. Essa foi a primeira declaração internacional de direitos aprovada no mundo. E que o pessoal do Instituto Rousseau, participou da elaboração do texto da declaração. Quando ela chega no Brasil, ela chegou com esse livrinho na mão. Quando ela ia fazer uma conferência, por exemplo, tem algumas conferências que ela chegava e citava a declaração. Olha, aqui está falando que as crianças têm direito a isso aqui. Elas estão tendo isso na prática aqui no Brasil? Essa busca do ensino público, da educação para todos, ela nasceu aí. Quem podia, pagava um professor particular em sua casa, mas o ensino público, a escolinha, não existia, a escolinha rural não existia. Então, essa escola de Helena Antipov, atrás dela veio a ampliação do ensino público, né? Principalmente para o meio rural. A democratização da escola não é fruto do trabalho de um ou outro, mas de coletivos muito diversos. Mais c'est une femme qui s'intéresse beaucoup à la politique, qui a une certaine relation avec le milieu politique, mais je n'ai pas eu l'impression qu'elle avait une position politique très claire. Elle reste en dehors de la politique, peut-être aussi parce qu'elle a été formée par Claparède à cette idée de la vérité. On veut la vérité des choses, il ne faut pas suivre l'opinion publique, il faut être scientifique et se faire une idée
oui, très objective de la réalité, y compris de la réalité politique. Eu sei que havia na elite de Belo Horizonte, havia pessoas que consideravam, né, que talvez ela fosse comunista, porque veio da Rússia e tal, né? Quando teve negócio de uma revolução, lembram? 64, que eles começaram a fuçar em tudo quanto era arquivo, dizendo que ela era comunista. Não, mas essa mulher sofreu mesmo. Entrava, abria as gavetas, vlap, jogava. E eles não sabiam nem ler o que é isso. Ela que tinha que falar com eles, o que é isso aqui em russo, o que é isso aqui em francês. Eu morava em casa com uma pessoa ligada ao movimento estudantil, que era da União Colegial de Minas Gerais, e levou o material todo lá para casa. Aí minha avó chegou e viu aqueles livros, caixa, aquele negócio todo, e me chamou no canto e falou: poxa, você sabe que eu sou uma russa, como é que nesse momento complicado você traz coisas aqui para dentro de casa, né? Aí eu comecei, assim, não tinha onde pular, né, assim, porque não tinha que dar resposta, como é que eu trazia. Eu sei que eu falei assim: olha, vó, ele é meu amigo. Essa palavra de amigo foi a chave para tudo ser possível. Ajudou a esconder, tomou o meu lado. Então, isso, para mim, foi a vida inteira, esse negócio de ser amigo, de ser cidadão, né? 12ª Festa do Milho Anual. Todo ano nós fazemos essa festa, em que há bastante ordem, muita coisa interessante, e principalmente este ano ainda vão fazer coisas artísticas. É assim, com essas coisas belas da arte, que a criança vai se desenvolver com maior riqueza da sua personalidade. Lindo, né? Muito bonito. Muito bem feito. Reflete toda a infância da nossa criança mineira. Haja vista as coisas divinas que nós temos. Essas árvores, muitas delas nós não plantaram, já encontramos. De maneira que, por favor, vamos fazer essa grande propaganda para a criança tiver essa possibilidade de ter contato direto com a mãe natureza. Uma característica da minha família é trabalhar até o último dia que está vivo. Meu pai foi a mesma coisa. Meu pai, quando morreu, ele tinha 3 empregos. A minha avó, ela não parou de trabalhar assim. A ação era a cabeça dela, sabe? E até o túmulo dela foi ela que comprou por 150 cruzeiros, né? Eles falam que ela comprou na mão do próprio padre, que o padre José não queria receber, mas ela fez ele receber. Quer dizer, até esse planejamento ela teve, né? Quando ela percebeu que ela estava com câncer, ela planejou aonde ela queria e como ela queria e comprou o pedacinho dela lá no cemitério. No cemitério lá do Canal, sabe, né? Ela queria ser enterrada lá, como foi. Aí nós fomos lá e nessa hora apareceram políticos carregando o caixão e nós, ex-alunas, chamamos e falamos assim: não, vamos tirar eles todos. Aí nós chegamos lá: com licença, empurramos, carregamos o caixão dela. Fomos a pé até lá no cemitério do Canal e lá ela foi enterrada. A mestra Helena de Poff. Obrigado, amiga, de Carlos Drummond de Andrade. Viu? Obrigado, amiga. Ainda no leito de morte, já estava no hospital, até 4 horas antes de morrer, ela estava consciente. E ela falava muito baixinho e me disse: vocês têm que olhar os bem dotados. E
que ela fazia na ADAV, Associação para Desenvolvimento e Assistência a Vocações. Aqui em Lavras se concretizou com o CEDET, Centro para Desenvolvimento do Potencial e Talento, com esse trabalho que fez 25 anos no ano passado. É praticamente procurar as crianças na escola e trazê-los para um programa suplementar, para estudar mais, desenvolver mais, ter outras experiências. A ADAV foi fundada em 1973, ficou um determinado tempo abandonada e nós tivemos a ideia, né, de trazer o projeto para cá. Hoje funciona aqui o projeto sociocultural ADAV, onde existe várias oficinas, tem um formato diferente da época da Dona Helena, mas a memória dela continua viva aqui nesse espaço. A, E, Lá, B, T, A, U, E, Li, E, G, A, D. O que hoje nós atendemos é o mesmo que a instituição se propunha atender. Crianças que não conseguem se beneficiar da metodologia proposta pela rede oficial, tendo como referência um indivíduo absolutamente saudável, né? Então nós temos crianças com surdo-mudez, tem problemas de percepção, tem problemas de motricidade, tem problemas que a própria deficiência leva à localização espaço-temporal. Daí a importância de manter psicólogos, que nós mantemos, fonoaudiólogo, fisioterapeuta para reabilitar a função motora. Com todas as dificuldades, um neurologista que trabalha com a clínica geral também, serviço social para promover o acesso às políticas públicas. Esse é o prédio da Escola Estadual Pestalozzi, antigamente era o Instituto Pestalozzi de Belo Horizonte, uma instituição de educação especial. Ela foi idealizada por Dona Helena Antipoff na década de 30. Aqui a gente já atendeu muitos alunos, todos com deficiência, transtornos, e da década de 90 em diante, com a política da inclusão, as coisas foram mudando, o número de alunos foi diminuindo. Atualmente, a escolaridade atende os alunos anos finais do ensino fundamental, através da EJA. Nós temos também aqui as oficinas pedagógicas de formação e capacitação profissional e um serviço de apoio à inclusão que funciona através do núcleo de capacitação e da equipe multiprofissional que a Escola Estadual Pestalozzi dispõe. A ACORD, a Associação Comunitária do Rosário para o Desenvolvimento e Assistência, foi fundada por Helena Antipoff. Completa este ano 50 anos de atividade. Além da educação infantil que é ofertada, tem também a parte social, né, com os cursos e lazer. A Fundação Helena Antipoff se constituiu como uma instituição ligada ao Estado. Ela tem em funcionamento a Escola Sandoval, uma biblioteca comunitária, uma clínica de psicologia. Funciona hoje um projeto de educação integral, né, que atende a mais de 5 escolas da região. Ainda existe também, né, que foi criado recentemente, os cursos técnicos. Também abriga, né, no prédio, nas suas dependências, a UENG, os cursos de licenciatura da UENG. Então é uma instituição muito importante, né, para a nossa história, para o Estado, para a região. Nós temos também um memorial Helena Antipoff, que é tombado pelo patrimônio histórico. Parte do acervo está na Sala Helena Antipoff, na Biblioteca Central da UFMG. E é um trabalho muito importante hoje de conservação, divulgação e organização dessa história.
she could do here all the things which were very important for her in profession. And this is very good example how so-named migrants rebuilding the modern world. Ela pensava com as mãos. Ela não tinha, assim, apesar de ser muito teórica, tudo dela, ela transformava em alguma coisa. Tem gente que deixa o nome mesmo, né? A vida. Vida mesmo. Vida vivida, né? Ela é viva na prática das professoras, das educadoras que estudaram com ela, que transmitiram o conhecimento para novos educadores. O legado intelectual, o legado técnico da Dona Helena vai muito além dessas fronteiras, dessas paredes, dessas divisas. Quand je suis allée au Brésil, à Belo Horizonte, rencontrer Daniel Antipoff, on est parti dans la campagne, on a roulé longtemps pour aller voir une école, et une école active, nouvelle. Et j'étais étonnée, lorsque je suis arrivée dans cette petite école, de voir qu'effectivement, on n'a pas les bureaux avec les chaises, comme dans une école traditionnelle, mais plutôt des petites tables en rond, des petites chaises autour de la table. Et au fond, sur le mur, il y avait le portrait d'Édouard Claparède. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, et je me suis dit, mais on ne peut pas comprendre la présence du portrait d'Édouard Claparède dans une classe d'école enfantine au fin fond du Minas Gerais sans connaître toute l'histoire qu'on se raconte. Hein. C'est assez étonnant. Na sua formação, os outros necessitam de uma educação especial, porque realmente ele não encontra na escola comum a sua medida. A escola sob medida de cada um, não sob medida do professor, nem sob medida de um programa feito nos gabinetes, mas deve fazer sob a medida de cada uma das crianças. Esse é o nosso lema.